Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, pelo livre acesso a ela. Obrigado, Senhor, por podermos ouvi-la em liberdade e podermos desfrutar deste momento que nunca pode ser considerado comum, mas um momento especial, ao qual nós somos alimentados espiritualmente pela Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações, de tal forma que possamos sair daqui verdadeiramente diferentes da forma que entramos, não só iluminados na nossa mente, mas tocados no nosso coração, Senhor, cheios da Tua virtude, ó Senhor Jesus, porque é ela que faz diferença em nossas vidas e nos torna diferentes à vida dos outros, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Então é Natal, né? Nesse dia em que as pessoas celebram, comemoram, ou deveriam comemorar o nascimento de Cristo, né? Que é o símbolo maior e a evidência, a essência do Natal. Eu fico imaginando aqui, hoje, nessa semana, pensando na mensagem, não poderia ser diferente, uma mensagem simples, voltada para essa data tão especial, tão peculiar nas nossas vidas, na vida de toda a humanidade, o Natal, que representa o nascimento de Jesus. E pensando como eu poderia falar sem ser chato, sem recriminar os abusos ou a substituição das pessoas fazem, né? Porque a figura mais importante de hoje deveria ser para todos nós, para toda a humanidade, principalmente para aqueles que se dizem cristãos, deveria ser sempre Jesus Cristo. Mas como a sociedade ela tem o hábito de substituir Deus por alguma coisa ou por alguém, então substituíram Jesus por um Papai Noel, né? Uma figura humana de um velhinho bonzinho que dá presente, né? E esquecendo o fundamental, ainda que se fale um pouco de Jesus Cristo, mas a figura que se destaca é essa figura, e é compreensível, porque o homem ele está voltado para aquilo que a substituição acontece quando você troca, adora e serve mais a criatura do que o Criador. O Papai Noel foi criado pelos homens, mas Jesus foi gerado por Deus, pelo Espírito. Nosso Jesus, o nosso Senhor, não foi criado como os homens são criados. Ele é Deus. Ele foi gerado no útero de uma mulher, no útero de Maria, mas não foi criado como os homens foram criados, né? E eu não quero ser chato, eu acho que a figura é bonitinha, é tudo muito encantador, é tudo muito legal, expôs as luzes por tudo, mas a gente precisa rever o nosso coração, como nós estamos vivendo esse dia, né? O dia mais importante da humanidade, né? Eu lembro de uma grande mensagem de Billy Graham,
num estádio lotado, nos anos 70, em que ele disse, né, que ainda que a humanidade vivia sobre a euforia de há poucos anos atrás, poucos anos antes, o homem ter pisado na Lua. Então, vivendo essa concepção de avanço tecnológico, científico, o homem conseguiu pisar na Lua, isso foi um divisor de água da humanidade, e ele, movido pelo Espírito Santo, diz, não, o dia mais importante para o mundo não foi quando o homem pisou na Lua, foi quando Deus pisou na Terra, né? Foi quando Deus entrou na Terra, e esse dia foi o dia que Jesus se fez homem e habitou em nosso meio. Foi o dia que a luz entrou na Terra, né? Para apagar as trevas, mas como o apóstolo João disse, eles amaram mais as trevas do que a luz, mas todos aqueles que o receberam foram dados a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. O nascimento sempre é algo tão importante, né? Tão significativo, algo tão maravilhoso, mas o nascimento de Jesus excede todas as coisas, em importância, em significado, em propósito, né? Não tem nada que se iguale, não tem nada que se compare, não tem nada que se faça diferente. Hoje nós não vamos prolongar, porque todos nós sabemos disso, mas até que ponto nós vivemos isso, né? Talvez a gente precisasse pensar mais, né, nesse momento de Natal, em que as pessoas, as famílias se unem, há um chamado espírito de Natal, né, em que as pessoas procuram ser mais generosas, mais compassivas, mais complacentes, mais amorosas, mais perdoadoras, né? Mas será que é de fato assim? Como deveria ser todos os dias, né? Será que nós, ao invés de vivermos o Espírito de Natal, não deveríamos viver o Natal do Espírito, aonde prevalecesse o Espírito de Deus? E o Espírito de Deus não nos molda por fora, o Espírito de Deus nos molda por dentro, nos molda, nos transforma, nos conscientiza e muda o nosso coração. Ela não muda algum comportamento externo momentâneo, mas ela de fato muda a nossa vida, ele muda a nossa vida. Então deveríamos valorizar mesmo o Natal, não o Espírito Natal, mas o Natal do Espírito, onde eu pudesse mesmo ter como maior presente em minha vida o Espírito Santo moldando o meu coração, o seu coração de fato, né? Esse é o maior presente que a gente pudesse dar, nos trazendo a consciência da salvação, da restauração, da redenção aos nossos corações, que foi para isso que Jesus veio. Olha que coisa interessante, Jesus nasceu num momento de recenseamento, num momento de um domínio imperial romano, e sendo obrigado a sair do seu lugar, né, Maria e José, ir para para Belém de viagem, nos dias próximos dela dar à luz, né? Um desconforto, uma coisa arbitrária, imposta, mas foi nesse momento, né? Foi nesse momento em que Jesus nasceu. Às vezes a gente acha que a vinda de Jesus, ou que o derramar de Cristo em nossas vidas pode ser um momento não oportuno, mas Jesus veio e Ele muda a nossa história, né? Muitas vezes é nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, é que Jesus vem e se apresenta às nossas vidas
e se mostra e transforma as nossas vidas, né? E traz socorro para nós, né? Traz socorro para nós. Sobre o domínio imperial romano havia sempre o slogan, né? A Pax Romana, que Roma iria dominar e lançar paz. Mas jamais o homem pode viver em paz, jamais o homem pode proclamar paz, só Deus pode fazer. Jesus veio para isso, para de fato trazer a verdadeira paz, a começar a paz com Deus. A paz com Deus, né? Então, quando Jesus veio para nós, aqueles que o recebem, eles alcançam a paz. Por isso que Jesus disse: a paz que eu vos dou, a paz que eu vos deixo, o mundo não tem. A primeira coisa é a paz com Deus, porque nós seremos inimigos de Deus, separados de Deus, e agora passamos a ter paz com Deus Pai, né? E que lugar que Jesus nasceu? Por que Jesus tinha que ir para ali? Era muito complicado ter que ter a viagem, sair dali os dois, atravessar ali aquele deserto com uma mulher que já estava próxima de dar a luz, para nascer em Belém, né? Ele teve que ir para ali, né? E muitas vezes a gente se esquece que Deus providencia todas as coisas. Não é casuísmo, né? Jesus tinha que nascer em Belém, como foi declarado, como foi decretado pelas Escrituras. Não foi casual, não foi nada. Isso para mostrar que muitas vezes o que acontece na nossa vida não acontece casualmente. Acontece pela providência de Deus, e Deus sim está no controle de nossas vidas. Deus mandou e governa todas as coisas. Não há reis, não há governos que possam contra o nosso Deus, não. Ali parecia que ele tinha que obedecer ao homem, mas aquilo tudo era providência de Deus para que ele pudesse nascer ali em Belém, né? Às vezes a gente fica muito assustado com o que os homens fazem, com o que os governos fazem, com o que pode acontecer, mas aquele que confia em Deus, aquele que tem não um espírito de Natal, mas tem o Espírito de Deus fluindo todos os dias, sabe que nada vai acontecer fora do propósito de Deus, fora do propósito de Deus. Jesus nasceu, Jesus veio, e ele veio para mudar a história da humanidade, para dividir todas as coisas. E ele também não tinha lugar para nascer. Essa talvez seja o final dessa passagem, seja a coisa mais interessante, né? Que quando Maria deu à luz o seu primogênito, significando que depois de Jesus ela teve outros filhos, ele teve que nascer numa manjedoura. Às vezes a gente vê tantos presépios, né? Tantas imagens que as pessoas gostam, e parece muito bonitinho quando Jesus está ali numa manjedoura, cercado pela mãe, pelo pai, ali por Maria, por José, ali cheio de bichinhos e aquela coisa toda, mas não era isso, né? Não era essa coisa tão bonitinha, tão glamurosa. Ele nasceu ali porque não tinha lugar para ele nascer. Não foi porque eles escolheram aquele lugar, não foi porque Deus providenciou aquele lugar, porque tinha que ser aquele lugar, foi porque não tinha lugar. Então, muitas vezes a gente quer romantizar as coisas, esquecendo do seu significado, do seu propósito. Jesus não nasceu numa manjedoura porque era bonitinho e o pai tinha separado. Ele nasceu ali porque não tinha lugar para ele. Não tinha lugar para ele nascer. E a pergunta que não quer calar: tem lugar para Jesus em nosso lar? Tem lugar para Jesus em nossa vida? Será que o Papai Noel não tomou o lugar das nossas fantasias, das nossas imaginações? Será que não preferimos a imaginação de ter alguém que nos dá presente do que ter alguém que nos dá futuro?
A diferença é muito grande, né? Porque o Papai Noel entra pela chaminé, Jesus entra pela porta da frente, que é o coração. O Papai Noel dá presente, Jesus dá futuro. Foi para isso que ele veio, para dar um futuro a nós, não um presente. É por isso que as pessoas preferem o Papai Noel, porque eles estão muito mais preocupados nos presentes e no presente do que no seu futuro. Jesus não nasceu para que nós tivéssemos um presente que a gente quisesse, mas para que a gente tivesse um futuro que só Ele poderia dar, que só Deus poderia dar. Então Jesus tem lugar para você na sua vida. Às vezes a gente vê pessoas dizendo, não fala para a criança que não é Papai Noel, para ela manter a ilusão de que o Papai Noel existe. É engraçado isso, quando tem casas que ainda faz a criança, preocupa-se com a criança não perder aquela imaginação ilusória de que foi o Papai Noel, que o Papai Noel existe. O problema não está muito aí, o problema está que os adultos também não perdem essa ilusão. Eles sempre vivem a vida como se tivesse um Papai Noel que vai dar um presente para eles na hora que eles precisam. A gente não vive mais olhando para o velhinho, imaginando que o Papai Noel é o velhinho que deu o presente. Mas a gente inconscientemente vive o Senhor como se fosse um Papai Noel, que vai só dar presente para a gente, que é o que importa. Que é o que importa. É por isso que nós não sabemos lidar com as coisas. É por isso que a gente não sabe enxergar de fato a vida. Porque o presente só pode ser bom e melhor a partir do momento que eu tenho a perspectiva do futuro. A partir do momento que eu tenho a perspectiva da eternidade. Sem Cristo ninguém tem futuro. Sem Cristo ninguém alcança a eternidade. Sem eternidade não há esperança verdadeira. Então, de fato, nós precisamos viver não um espírito de Natal, nós precisamos viver o Natal do Espírito. Precisamos perceber quantos erros cometemos. Precisamos perceber como o nosso coração se encontra. Precisamos ver se a casa que nós vamos receber Jesus está preparada para isso. Quando você vê os filminhos de Natal, os desenhos de Natal, as histórias de Natal, você vê que as pessoas iluminam suas casas com luzinhas coloridas, brancas, enfeitam uma árvore, colocam meias com nomes da família, esperando, preparando tudo para quando o Papai Noel chegar. O quanto nós estamos preparando o nosso coração para Jesus morar. O Papai Noel vem rapidinho deixar presentes e vai embora, mas Jesus é aquele que vem para nos dar um futuro e ser presente continuamente em nossos corações. O quanto o meu coração, o seu coração está preparado para receber Jesus. Será que nós precisamos de uma grande mensagem? Será que nós precisamos de algo muito elaborado? Será que o que a gente precisa é perceber que nós perdemos a simplicidade da manjedoura? Jesus nasceu não como um rei, mas como um simples, de maneira simples, num lugar pobre, num lugar de maneira simples, mas ele era o rei dos reis. E nós perdemos essa simplicidade. Precisamos rever essa simplicidade e apenas o meu coração está aberto para Jesus chegar. Jesus já nasceu. Há mais de 2000 anos atrás ele se fez homem, mas o Espírito de Deus mantém-se vivo e mantém ele vivo em nossos corações todos os dias, todos os anos. Por isso que devemos enfatizar o Natal do Espírito. Esse Espírito que mantém Jesus vivo em nosso coração.
não para que a gente tenha um dia que a gente perdoe, não para que a gente tenha um dia que a gente aceite todas as coisas, não para que a gente tenha um dia que a gente confunda o amor com uma aceitação débil. Não, nós temos que aceitar as pessoas do jeito que elas são, a gente tem que abraçar, a gente tem que chorar, a gente tem que ser caridoso, a gente tem que olhar para a família. Não, isso tem que ser todos os dias, e não é uma questão de aceitação das coisas, é uma questão de mostrar o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não abraça o erro, o verdadeiro amor não concorda com o pecado, o verdadeiro amor não aceita as coisas do jeito que são. O verdadeiro amor celebra Cristo e não a nossa comunhão. Nós estamos verdadeiramente celebrando o Natal, ou nós estamos tendo um dia de festividades na qual a gente descansa, curte à vontade? Não foi para isso que Jesus veio. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio iluminar a nossa esperança. Jesus veio alimentar o nosso espírito. Jesus veio para nos salvar. Nasceu não aquele que vai nos dar presente, nasceu o Salvador, que vai salvar as nossas almas. Será que nós ainda lembramos disso? Será que nós estamos na expectativa das nossas reuniões festivas de Natal, ou será que nós estamos na perspectiva de que Jesus nasceu, de que o Espírito Santo mantém vivo, não apenas descendo ou entrando pela chaminé de nossa história, mas entrando no nosso coração, não apenas para nos dar presente, mas estar presente para nos dar futuro. Não importa a situação que nós estamos vivendo, não importa a situação que nós estamos vivendo. Outro dia, fazendo uma pesquisa, lendo um livro, achei uma coisa interessante, que muitas vezes nós chegamos num tempo da nossa vida, e o Natal representa muito isso, estimula muito isso, em que nós, é como se nós saíssemos de uma condição de sermos astronautas para virarmos arqueólogos, num sentido analógico, metafórico, porque o astronauta é aquele que é jovem, que quer, e a gente chega certamente numa certa idade em que, quando a gente é jovem, a gente quer viver o desconhecido, desafiar todas as coisas, a gente quer ir para onde a gente não conhece, a gente quer aprontar desafios, a gente tem toda a energia para isso, a gente quer sonhar, idealizar, viver, mas aí chega no momento da vida em que a gente sai dessa condição e vira arqueólogo, a gente quer cavar tudo o nosso passado, a gente fica só cavando coisas que foram, pessoas que não estão mais aqui, situações que eu vivi, eu deixei de viver, e aí vem um monte de coisa na nossa cabeça, né? Então, às vezes, a gente transforma o Natal nisso, né? Em vez de olhar para frente, a gente está olhando para trás. Por isso que as pessoas choram, sente dor, sente tristeza, porque ao invés de olhar, porque Jesus não nasceu para que a gente olhasse para trás, para que a gente cavasse o que foi que aconteceu, deixou de acontecer, para que a gente se entristecesse por aquilo que não tem, por aquilo que nos falta, por aquele que não está mais. Jesus nasceu para que a gente olhasse para frente, para a nossa vida, para a nossa perspectiva, para aquilo que nós somos ou devemos ser, para aquilo que nós queremos ser, para aquilo que nós devemos viver, e não para aquilo que nós fomos. Então, traz uma perspectiva disso. O Natal do Espírito faz eu olhar para frente, né? Para mudar a minha vida, para moldar a minha vida, para ver como eu posso ser daqui em diante, para ver que eu tenho uma perspectiva da eternidade, por isso eu posso viver um presente melhor, para não viver atrelado a benefícios temporários,
mas para que eu possa viver conectado com o benefício eterno que Jesus me trouxe, e não ficar cavando coisas que foram, não ficar ali cavando, que vai me só alimentar os meus remorsos, o que eu fiz, o que eu poderia ter feito, como poderia ser, como deveria ser, por que não é assim, por que não foi assim, por que não é assado, É um olhar para frente. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Então, se eu poderia deixar uma mensagem hoje, porque tudo que falamos é mais do que audível, todos os hinos, todos os anos se repetem, a palavra de Deus diz, não viver no espírito de Natal, aquele espírito que momentaneamente eu perdoo, que momentaneamente eu aceito as pessoas, que momentaneamente eu sento numa mesa, que naquele momento eu revejo coisas, mas viver o Natal do Espírito, em que eu olhe para frente, em que eu viva uma nova vida, que eu viva um novo coração, que eu não precise mais alimentar-me das coisas passadas e tentar resolver o que não dá para resolver, mas que eu possa olhar para frente. Foi para isso que Jesus foi para nos dar um futuro, e não para mudar o nosso passado. Foi para a gente olhar para frente, e não para a gente olhar para trás. Foi para que a gente pudesse olhar, olhando para frente, a gente pudesse ter força para enfrentar tudo que está no presente. Foi para que a gente, olhando para frente, por aquilo que verdadeiramente é o propósito, a importância, o significado do seu nascimento, de sua vida, a gente pudesse entender melhor todas as coisas que nos acontecem e nos aconteceram. Foi para que a gente tivesse força de enfrentar todos os dias. Foi para que a gente tivesse disposição de viver uma comunhão verdadeira com Ele e com os outros todos os dias. Não foi para mudar apenas um comportamento momentâneo, mas para mudar a nossa vida. Certamente, todos que enfrentam o Natal, muitos vão passar isolados, alguns não gostam, outros vão chorar, outros gostam da festa, mas quantos de fato estão olhando para frente? Quantos de fato estão atrelados ao que aconteceu no passado, ao que foi ou deixou de ser, a quem não está mais? Não, olha para frente, viva o Natal do Espírito, e o Espírito nos incentiva, nos instrui, nos dirige para frente, para olhar para a eternidade, e olhar que o sacrifício de Jesus faz com que eu enxergue muito melhor o meu presente, e o meu presente não vem embrulhado, o meu presente, ele vem dentro do meu coração, moldando e mudando a minha vida, não apenas iluminando de uma maneira estética, diferente, que depois se apaga, mas vem iluminando de tal maneira que jamais apagará, É isso que eu espero para todos nós, é isso que eu espero dar essa mensagem, Jesus veio no momento difícil, no momento complicado, e Ele nasceu. Ele veio no momento de recenseamento, no momento em que havia muito perigo, Ele nasceu. Ele teve que nascer em Belém, não era ali em Nazaré onde Maria podia dar a luz tranquilamente em sua casa. Às vezes você não está do jeito que você quer, às vezes as coisas não estão como você gostaria, às vezes você está vivendo um Natal bem diferente do que você gostaria de viver, às vezes você não está com as pessoas que você gostaria de ter, às vezes a lembrança ela é muito mais forte do que o presente, às vezes você está enfrentando situações que você não imaginaria estar enfrentando agora. Não era o Natal que você gostaria de estar vivendo, não era dessa forma que você gostaria de estar vivendo, mas Deus está no controle e sabe todas as coisas. Ele está fazendo isso, Ele permite todas as coisas, mesmo que a gente não entenda, mas Jesus nasceu
E o Espírito de Deus veio, não para que você ficasse pensando no passado, mas para que você olhasse para frente, por tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida, por tudo aquilo que Ele ainda tem como propósito. E o propósito dele inclui uma vida de simplicidade, né? Muitas vezes a gente acha que a vida boa é alcançar os presentes que eu quero, ter uma família do jeito que eu quero, ter a saúde que eu quero, ter o carro que eu quero, ter a casa que eu quero, ter isso ou ter aquilo. Mas o presente melhor é olhar para frente e saber que por mais que eu passe todas as dificuldades aqui no presente, eu já tenho garantido em Cristo o meu futuro. O meu futuro está na mão dele, é obra dele, né? Então, que Jesus possa, de fato, ter lugar na sua casa, mas não é no cômodo da sua casa física, é no seu coração, é no seu coração, porque só Ele pode ocupar esse lugar, e só Ele pode transformar essa vida. Então, que de fato, né, você não precise viver um espírito de Natal, aonde você faça assim: agora eu vou ter que perdoar, aceitar, eu vou ter que fazer isso ou aquilo, eu vou ter que estar alegre, eu vou ter que... Não, mas que você viva o Natal do Espírito, aonde você possa olhar para frente e ver tudo que Deus ainda tem para a sua vida, tudo que Deus fez, por que Ele fez e qual o propósito dele, né? Você possa olhar para frente. O passado já foi, o passado que Deus possa te dar, não presente. Jesus não veio para nos dar presente, Jesus veio para ser presente. Ser presente não um dia, mas ser presente todos os dias de nossa vida. Amém? Vamos orar.